Jujutsu Kaisen é um dos mega hits mais amados e hypados da atualidade, com um sucesso tão insano que obrigou o governo japonês a proibir o Halloween em Shibuya por não comportar a quantidade de pessoas que participariam do evento. Mas não é de rosas que a obra vive. Jujutsu também tem sérios problemas, principalmente por conta de seu estúdio, que está se envolvendo cada vez mais em polêmicas devido à exploração desenfreada de seus trabalhadores, o que está se refletindo no anime, que está tendo sérios problemas na animação. Mas esse assunto fica para depois, porque agora tá na hora do nosso tudo ou quase de Jujutsu Kaisen, então vem comigo. E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de baixa qualidade desse pequeno canal. E agora tá na hora de mais um tudo ou quase, um quadro do canal onde eu cito várias curiosidades e resumo uma temporada de anime. E como você já deve estar imaginando, dá um trabalho do cacete. Então eu conto com o seu like, caso goste do conteúdo, se inscreve aí porque aqui você sempre vai ter muito conteúdo sobre animes, desde notícias, resumos e muitas recomendações. Mas chega de enrolação e vamos ao nosso ritual paradão. Sentem-se confortavelmente, pegue aquele copão d'água e vem comigo. Jujutsu Kaisen é uma obra dos gêneros ação e sobrenatural, escrito por Gege Akutami, lançado em 28 de abril de 2017, publicado pela editora Jump Giga, responsável por publicar spin-offs e materiais inéditos. Ela foi cotada para ser somente um curta de 4 capítulos, intitulado de Tokyo Metropolitan Course Technical School, mais tarde tendo seu nome mudado para Jujutsu Kaisen Zero, sendo finalizada no mesmo ano, ganhando uma sequência em 5 de março de 2018, se passando no mesmo universo do curta, com novos personagens, um novo protagonista e um mundo expandido, agora publicado por uma das maiores editoras do Japão, o Action Shonen Jump, responsável por centenas de obras famosas, tais essas como Dragon Ball, One Piece e entre outras. Porém, ela não fez sucesso imediato, vendendo cerca de 2,5 milhões até 2019. Sei que parece muito, mas não chega nem perto do que ela venderia após o anime. Seu anúncio veio na 52ª edição de sua revista em 25 de novembro de 2019, feito pelo estúdio Mapa, tendo sua estreia em 3 de outubro de 2020. Agora, após o anime, teve um boom absurdo de vendas, chegando a casa dos 50 milhões de unidades vendidas, incluindo mídias digitais e físicas, se tornando uma das obras mais vendidas do mundo. Agora, voltando para o seu autor, Gege Akutami nasceu em Aichi em 1992, mas ela não cresceu lá, acabou por mudar-se para Sendai durante a quinta série, onde fez um amigo que gostava de desenhar mangás, o que a motivou a imitá-lo, e a paixão pela arte se tornou tanta que ambos se tornaram artistas profissionais de mangá no futuro. E foi durante seus dias de colégio que ela acabou por conhecer a obra de Chichikubo Bleach, que se tornou um marco para ela, sendo uma de suas principais inspirações para seus trabalhos futuros, além de outras obras como Hunter x Hunter e Evangelion. Um pouco mais à frente, em 2014, ela começou a trabalhar como assistente de Ashihiro Kano, em Kiss is Dead. Eles publicaram juntos seu primeiro trabalho no mesmo ano, intitulado Kamichiro Soja, um capítulo one-shot publicado na revista Jump Nest em 7 de maio de 2014. Após isso, ela trabalhou outros one-shots, como Nine Nine, publicado em 1º de maio de 2015 pela Jump Nest, e também Nikai Bongai, na 44ª edição de 2016 da Rank Shonen Jump, lançada em 3 de outubro de 2016. Este one-shot foi indicado a 11º concurso Gold Future, um evento onde mangás one-shot competem por uma oportunidade de serialização. E em 2017, Akutami publicou Tokyo Metropolitan Course Technical School, que, como citado anteriormente, veio a se tornar nosso tão amado Jujutsu Kaisen. Agora que sabemos um pouco sobre a obra, vamos ao seu enredo, lembrando que alguns detalhes ficarão de fora para que, caso alguém não tenha visto o anime ainda, possa ver ele sem ter toda sua experiência estragada por questão de spoilers. Então sempre deixe algumas coisinhas de fora para vocês terem novas cenas para ver no anime.
Nossa história se inicia com um jovem amarrado a uma cadeira, conversando com um homem de cabelos brancos que usa uma venda em seus olhos, falando com ele. Daí temos um pequeno flashback do que ocorreu. O nome daquele garoto é Yuji Itadori e ele vai ser o nosso protagonista. Itadori tem uma breve conversa por telefone com seu avô, que está internado no hospital. Em seguida, ele vai para o seu colégio, onde tem um encontro com seus colegas do clube de ocultismo. Quando são interrompidos por um professor, rola uma pequena discussão e eles acabam fazendo uma aposta que caso ele vença, ele poderá ir continuar com seus amigos, mas caso ele perda, ele terá que fazer parte do clube de atletismo. E enquanto rola isso, um novo personagem aparece, esse que é Megumi Fushiguro. Ele está procurando um certo item amaldiçoado quando se dá por conta que este item desapareceu, seguindo os rastros dele até a escola do Yuji, onde presencia o garoto estraçalhando uma trave de futebol na pura força bruta com uma bola de ferro. Ele até fica se perguntando como um humano sem energia amaldiçoada poderia ser tão forte. O que é isso? Já já eu te explico. É quando o Itadori passa por ele, fazendo-o sentir a presença do tal item amaldiçoado. Ele tenta seguir o garoto, mas falha miseravelmente. Já nosso prota vai até o hospital, onde tem uma conversa com seu avô. Ele diz que ele era forte e por isso ele deveria ajudar as pessoas mais fracas, para que no futuro ele não morresse sozinho como ele, falecendo logo em seguida. Isso deixa o Yuji seriamente abalado. É quando Megumi aparece perguntando do tal item. Ele tenta explicar que essa situação era feia, mas o Itadori o diz que o objeto estava com seus amigos e que eles iriam o abrir hoje à noite, com a cena cortando para os dois abrindo o tal item, que era um dedo, o dedo da maldição mais poderosa do mundo. Aquele dedo atrai espíritos amaldiçoados, criaturas que nascem dos sentimentos negativos dos humanos, monstros que se pegarem um humano não sobra nada pra contar a história. E eu não preciso dizer, né? Deu merda. Muita merda. Os dois quase vão de base. É quando o Itadori e o Megumi chegam na escola e sentem que algo estava errado. O Megumi manda o Itadori ficar de fora e vai atrás das maldições. Já o Itadori fica pensando nas últimas palavras de seu avô e decide ir à luta. Pulando no o terceiro andar. Como? Não me pergunte. E no meio disso tudo ele acaba esbagalhando a maldição, salvando seus amigos. Ou era o que eu havia pensado, porque outra maldição aparece e acaba ferindo o Megumi, que é salvo pelo nosso prota. É quando o Megumi explica que para matar uma maldição é preciso de ter energia amaldiçoada. E nosso prota, por A mais B, decide engolir o dedo, porque obviamente aquele trem era uma ótima fonte de energia amaldiçoada. E o que poderia dar errado? Né? Só o maior capiroto do mundo voltando à vida. O Megumi acaba explicando que engolir o dedo era a morte na certa, porém que havia uma pequena possibilidade, uma em 1 milhão, de ser possuído pelo item. E adivinhe, Sukuna, um monstro de poder indescritível, possui o corpo do Itadori e logo começa a se preparar para fazer aquela carnificina. É quando ele é interrompido pelo Itadori, que subjuga ele e toma o controle do seu corpo de volta. O Megumi acaba ficando incrédulo com o que havia acontecido. É quando o Satoru Gozo, o feiticeiro mais poderoso, gostoso, do mundo, acaba aparecendo. Ele tem um papo com o Itadori, fazendo ele soltar o Sukuna por 10 segundos. Nesse tempo, ele faz ele de boneca. O Satoru sola. O tempo acaba e o Sukuna é novamente preso pelo Itadori, despertando o interesse do Gojo, que dá uma na nuca do Itadori, apagando o garoto. Mais tarde, o Itadori acorda em um lugar estranho, todo amarrado, e fica se perguntando o motivo disso, e o Gojo logo explica que o Itadori foi condenado à morte por representar um grave perigo, afinal ele estava hospedando Sukuna, um monstro sem precedentes, porém ele tinha duas opções, morrer agora ou após comer os 20 dedos do Sukuna, e isso ocorre porque caso o hospedeiro morra, o espírito que está em seu corpo também morre, o que eliminaria o
o Sukuna de uma vez por todas. É explicado que na Era de Ouro, os maiores feiticeiros Jujutsu do mundo se juntaram e levaram um cacete do Sukuna, que se manteve invicto durante toda a sua vida, e com o passar do tempo, o Sukuna morreu de uma maneira misteriosa e dividiu seus dedos em 20, esses que estavam espalhados pelo Japão, causando todo tipo de caos. Ué, mas não é só destruir os dedos? Pois é, os dedos do Sukuna são indestrutíveis, mas caso o Itadori coma todos eles e morra, o Sukuna vai junto, livrando o mundo deste monstro. O Itadori faz algumas perguntas e aceita a proposta do Gojo. Mais tarde, naquele dia, ele vai ao velório do seu avô e lá o Yuji come mais um dedo e prova ser um receptáculo perfeito para o capiroto. E agora que ele entrou nesse mundo, ele se muda para Tóquio, onde passa a estudar na escola de Jutsu, uma escola que não só treina feiticeiros, como também serve como base para suas operações. Lá o Itadori passa pelo teste do diretor, levando muita porrada, né? Mas passa. Logo em seguida, indo para o seu novo quarto, lá o Gojo Sensei explica algo ao garoto, como o fato de alguns dedos do Sukuna emitirem fortes auras, já outros não, e alguns deles foram comidos por maldições. Então o Itadori não só serviria como um receptáculo para o capiroto, como também serviria como um radar para encontrar os dedos do Sukuna. Após isso, o Itadori descobre que seu vizinho é o Megumi. Já do outro lado da cidade, uma garota está chegando de trem. Essa que é Nobara, a nova integrante da turminha do barulho. Pera um pouco aí. Um bobão sorridente, um emo depressivo e uma garota meio surtada. Aonde foi que eu já vi isso, hein? Com a chegada da nova integrante, nosso time está formado e para comemorar, Gojo leva eles para exorcizar algumas maldições de baixo nível em um prédio abandonado. Chegando lá, o Itadori acaba perguntando como ele iria matar as maldições, já que ele não podia emitir energia. Então o Gojo entrega uma arma amaldiçoada para ele que poderia fazer esse serviço. Com esse problema resolvido, ele manda o Itadori junto da Nobara para exorcizar algumas maldições. Esse serviço que serviria para testar a Nobara, porque apesar de existirem muitos feiticeiros talentosos, muitos deles desistem por não aguentarem a pressão. Ele queria saber se a Nobara aguentava esse trampo. O Megumi até diz que não tinha do porquê fazer isso, afinal ela já havia exorcizado algumas maldições antes, e o Gojo refuta, dizendo que maldições ficam mais fortes dependendo da quantidade de pessoas que estão por perto. Aquela maldição era diferente de tudo que ela já havia visto. Já do lado da nossa dupla do barulho, as coisas vão mal. A maldição sequestrou uma criança e estava usando ela como refém. A Nobara já não sabia mais o que fazer, é quando o Itadori surge estraçalhando uma parede na mais pura força bruta, dando espaço para Nobara matar aquela maldição. Nessa hora, seu feitiço é revelado. Ela pode usar o feitiço de ressonância através de seus pregos. Simplificando, sabe aquela macumba de colocar o fio de cabelo de alguém num boneco e espetar para que ela sinta? Em geral, é a mesma coisa. Dando aquela boa pregada no braço da criatura, ela consegue matar aquela maldição. Concluindo seu teste, mais uma maldição morta, mais um dia encerrado. Porém, longe dali, uma maldição aparece em uma prisão, fazendo nossos heróis irem até lá. Daí rola algumas explicações, como o fato de maldições terem níveis de perigo que vão do nível 4 até o nível especial, este que nem um bombardeiro resolveria. E para piorar a situação, era bem possível que esta maldição também fosse de nível especial. Geralmente seria mandado um feiticeiro de mesmo nível para acabar com ela, porém não havia nenhum disponível no momento. Então nossa galerinha teria que entrar lá, resgatar as pessoas e cair fora de lá. Eles entram no prédio e já dá pra adivinhar, né? Deu merda. Aquela era mesmo uma maldição de nível especial. Ela trucida geral. O Itadori até tenta pedir ajuda pro Sukuna, mas ele é um FDP, tira uma com a cara do Itadori e taca o foda-se. Então que ele pede para que o Megumi fuja dali e procure a Nobara e a resgate. Ela que havia sido raptada
debilitada e estava em maus lençóis. E dito e feito, Ebi Vaz Davi encontra Nobara, resgata ela, tudo isso enquanto o Itadori apanhava pra cacete, mostrando finalmente um pouco de energia amaldiçoada, porém que não serviu de nada. Mas quando eu estava prestes a morrer, eu escuto o sinal do Megumi e libero o Sukuna, que estraçalha aquela maldição. Tira o dedo dela que ela havia comido. Sim, aquela maldição tinha um dos dedos do Sukuna e é por isso que ela era tão poderosa. Com o trabalho feito, o Sukuna tenta trocar de volta para o Itadori, mas ele percebe que o garoto não consegue tomar de volta o seu corpo. Ele abre aquele sorrisão psicomaníaco e se prepara para atacar o puteiro no mundo, indo atrás do Megumi. E quando os dois se encontram, rola um papo entre os dois, o Sukuna acaba por arrancar o coração do Itadori para que ele não trocasse de volta. Já o Megumi pensa que caso pudesse forçar o Sukuna a regenerar o coração do Itadori na base da porrada, o garoto poderia voltar sem problemas. Mas o que ocorre no final é um espancamento unilateral. O Sukuna espanca o Megumi sem dó, até o forçando a recorrer a uma técnica secreta que aparenta deixar o Sukuna interessado. Mas na hora da verdade, o Itadori troca de volta, morrendo logo em seguida, cortando a cena para algumas horas mais tarde. Vemos o Gojo puto da vida com o ocorrido, que claramente foi uma armação dos seus superiores para dar cabo do Itadori. Enquanto isso, vemos os culpados que deram o dedo do Sukuna para aquela maldição. Eles entram numa lanchonete e a cena corta para o nosso grupinho que está seriamente abalado com o ocorrido. É quando a turma do segundo ano aparece. Eles são Panda, Maki e Toji. Eles convidam o nosso grupo para uma competição entre colégios que iriam ocorrer em alguns dias. Agora, voltando para os nossos vilões, eles querem inverter o jogo. Eles cansaram de serem caçados pelos humanos e para isso o homem misterioso que estava com eles disse que eles precisavam de duas coisas para vencer os feiticeiros. Uma era deter o feiticeiro mais poderoso, Satoru Gojo, e trazer o Sukuna para o lado deles, o que levanta a dúvida naquelas maldições se o hospedeiro do Sukuna ainda estava vivo. Nessa hora, vemos dentro da alma do Itadori, que está tendo um papo com o Sukuna, que está tentando fazer um acordo com ele. Porém, o Itadori não quer saber de nada e parte para a ignorância. Ele até luta bem, mas não há nada que ele possa fazer contra o Sukuna, que derruba ele e faz o coitado de banco. O Sukuna propõe um acordo com o Itadori, que se caso ele cedesse o corpo por um minuto quando ele dissesse expansão, ele consertaria seu coração, mas o Itadori não aceita e pede que o Sukuna o reviva sem condições. O Capiroto, vendo isso, diz que ele também não vai machucar ninguém nesse minuto, mas mesmo assim o Itadori não confia nele. Então o Sukuna propõe que eles lutem e o vencedor decide os termos, o que o Itadori aceita, levando aquela boa e velha Tramontina na cara. Após isso, ele revive deixando todo mundo em choque, mas antes o Gojo explica o porquê ele ter virado o professor, e é por uma simples razão, é que aqueles que estão no poder do mundo Jujutsu são na maioria um bando de filhos da mãe, para não dizer outra coisa, né? E que ele poderia simplesmente mandar todo mundo de Vasco, mas caso ele fizesse isso, o mundo não mudaria em nada. Em vez de recorrer à violência, ele recorreu à educação dos futuros feiticeiros, fazendo eles de aliados para mudar o mundo Jujutsu. Ele cita alguns alunos com potencial como o Yuta e o Hakari que aparecerão no futuro, e também que o Itadori tinha talento para se tornar tão forte quanto ele no futuro. Mas nessa hora ele revive e o Gojo aproveita essa oportunidade para treinar o Itadori para que ele não morra tão facilmente da próxima vez, escondendo que ele reviveu de todo mundo. Já nossos vilões estão discutindo como ganhar da humanidade. O humano que estava com as maldições explica que vencer o Gojo era impossível, então eles tinham que selar ele. Ele cita ter um objeto muito poderoso que poderia fazer isso, mas a maldição com um vulcão na cabeça fica toda animadinha, dizendo para ele dar esse objeto para ele, que ele iria colocar esse objeto na sua coleção, porque ele ia vencer o Gojo. Essa maldição é confiante assim porque é equivalente a 8 dedos do Sukuna. Agora, voltando pro colégio, a nossa galerinha está treinando para o torneio. Eu e Itadori
também está no meio do seu treinamento. É nessa hora que os conceitos de feitiços Jujutsu são explicados. Por exemplo, como eles funcionavam, explicando de uma forma resumida, é assim: a energia amaldiçoada é como eletricidade e os feitiços são como eletrodomésticos. A energia amaldiçoada não serve de nada sem feitiços, porém quando você usa ela através de um encantamento, dá pra fazer um estrago do caralho. Nessa hora o Itadori fica todo feliz, mas é cortado pelo Gojo, que termina dizendo que feitiços não são aprendidos, eles são gravados no corpo do usuário no nascimento dele, e cada um tem o seu. O Itadori não poderia usar qualquer feitiço e desaba, fazendo o Capitão América desmaiar de tanta referência que esse moleque solta. Mas em seus pensamentos, Gojo diz que com o tempo os feitiços do Sukuna ficarão gravados na alma do Itadori. O treino começa e ele é muito insano, é tão terrível que nenhum personagem conseguiria fazer, é tão insano que faria qualquer um arregar. Assistir filmes ruins, basicamente eu teria que ver um bando de filme meia boca enquanto controla sua energia para não levar um soco na cara. O Gojo fica ali por um tempo, mas sai porque eu tinha um compromisso mais tarde. No caminho ele acaba sentindo algo estranho, é quando uma maldição aparece do nada. Essa que é a mesma de mais cedo, seu nome é Diogo, a maldição nascida do medo humano por vulcões. Ele tenta ali lutar contra o Gojo, mas é humilhado de todas as formas possíveis, tanto que esta luta só serve mesmo para explicar os poderes do Gojo e mostrar o quão foda ele é. Ele demonstra ali duas habilidades pra gente, que são o Mugen e o Vermelho, que funcionam assim. O Mugen traz o conceito de infinito pro mundo real. Sabe quando o seu professor dizia que entre o 1 e o 2 tinham infinitos números? É isso, é basicamente criar um espaço infinito entre o ataque e ele, o que faz com que qualquer ataque perda velocidade, desacelerando ao ponto de não poder mais se mover. Já sobre o seu Vermelho, ele faz o oposto, ele cria um vácuo no espaço, repelindo tudo que chega perto. É claro que tem uma explicação muito mais elaborada, mas vou deixar para fazer isso no vídeo próprio do Gojo, que logo sai no canal. Jabá feito, vamos voltar pro vídeo. O Gojo desce tanto a lenha nele que ele acaba voltando para academia para pegar o Itadori e traz ele de volta para a luta, para ensinar ele sobre o ápice do Jujutsu, a expansão de domínio, que basicamente é a representação da mente do usuário, onde seus poderes são ampliados e todo golpe tem a garantia de acerto. Existem algumas formas de bolar isso, mas a mais fácil é expandindo outro domínio, aquele mais poderoso vence. Então que o Gojo tira a venda e mostra os seus lindos olhos. Aí você vê que os olhos dele tiveram mais orçamento que seu anime favorito. Logo em seguida ele expande seu domínio, que é absurdo. Ele tem a capacidade de ampliar todo o sentido de que entra nele em milhares de vezes e mandá-los todos de uma vez, ao ponto que acaba sobrecarregando o cérebro de quem recebe esse ataque. Com essa demonstração de fodelança concluída, nosso querido sensei arranca a cabeça de Diogo e começa a fazer algumas perguntas a ele, enquanto nossos vilões, que estavam observando tudo de longe, aparecem e resgatam essa maldição. Após isso, Gojo fica intrigado com a situação, mas volta sua atenção ao Itadori, começando o treinamento dele de novo. Já longe dali, finalmente, os nomes dos vilões são apresentados, a começar por aquele humano, o nome dele é Geto, já o cabeça de vulcão se chama Jogo, e o bobadão, que na verdade é uma mulher, é a Hanami. E por fim, o último a ser apresentado, o maior desgraçado desse anime, Mahito, uma maldição com um corpo humano. Já sob o plano deles, eles iriam selar o Gojo em Shibuya, mas antes eles tinham que fazer certos preparativos. Já no colégio, a Nobara e o Megumi estão recebendo alguns dos membros do colégio de Kyoto que estavam acompanhando o diretor do seu colégio. Eles são a Oitodo e Mai Zenin. Rola aí algumas provocações por parte da Mai, mas o Todo corta ela e faz uma pergunta extremamente importante ao Megumi: qual o seu tipo de mulher? Deixando ele em dúvida, mas na tentativa de evitar uma treta, ele responde que o que importa é a personalidade. O que não adianta de nada, já que essa resposta é chata na opinião do Todo, que espanca sem dó o Megumi.
que é salvo pelo Panda e o Inumaki. Neste meio tempo, a Nobara também tá levando o sacode da Mai. É quando a irmã dela, a Maki, chega. Sim, as duas são irmãs, mas aparentemente se odeiam. Quase rola ali uma treta, mas o que se segue é o todo aparecendo e parando a treta, porque ele tinha algo mais importante para fazer: apertar a mão de uma idol. E já o Gojo tá questionando o diretor de Kyoto, que é um membro do alto escalão, sobre o que aconteceu com o Itadori. Rola ali um clima feio, mas o Gojo dá um ultimato nele para que ele não faça mais nenhuma gracinha. Já do outro lado da cidade, três adolescentes são completamente desfigurados em um cinema. Voltando um pouco no tempo, vemos um garoto indo ao cinema. Seu nome é Junpei, o garoto que sofria bullying no colégio, e vê a cambada de Zé Ruela que fazia isso com ele sendo mortos na sua frente por uma maldição. Ele acaba achando isso muito estranho e acaba seguindo aquela maldição. Já o Itadori é mandado junto de Kento Nanami para resolver essa confusão. Eles chegam no cinema e o Nanami ensina a ele algumas coisas, como por exemplo a ver rastros de maldição, e contra a ele sobre pactos que podem aumentar o poder de uma técnica. E é por isso que todo mundo fica explicando o seu poderzinho nessa obra, porque aparentemente explicar o seu poder deixa ele mais forte. Essa é a explicação pra rolar aquelas longas explicações no meio da batalha. É pra deixar o poderzinho mais forte. Tá explicado aí. Finalmente alguém que explica o porquê caralho isso ocorre. E o Nanami, tudo isso enquanto explica sua própria técnica, que funciona basicamente assim: ele traça uma linha no alvo e caso ele corte, dá dano crítico, e se o afetado for mais fraco que ele parte ao meio. Já nessa hora, ele vê a nova técnica do Itadori, que funciona assim: já que ele tem um físico absurdo, a energia dele chega atrasada, causando um impacto duplo. Essa técnica se chama punho divergente. Após isso, eles descobrem que aquelas maldições na verdade eram humanos transformados em monstros. Já no covil dos vilões, Junpei estava com Marreto, e entre um papo e outro, ele conta que ela é a maldição nascida do ódio humano e o medo por si mesma. Agora, voltando para os nossos heróis, o Nanami dá uma tarefa para o Itadori, mandando ele ir atrás de Junpei, enquanto ele ia investigar o local onde a maldição poderia estar. Já o Itadori encontra o Junpei e tem um papo com ele, mas antes vemos um pouco do passado do personagem, que ele sofreu incontáveis abusos e bullying de seus colegas, tanto que ele ficou indiferente à morte humana. Então ele meio que fez ali uma amizade com Marito, e após um tempo ele encontra com um professor do seu colégio, um que via esses abusos e mesmo assim não fazia nada. Esse cara até fala para ele acender alguns incensos para os seus colegas mortos, o que deixa o Junpei puto da vida. É quando o Itadori aparece e chama ele para ter um papo. E já o Nanami tá caindo na porrada com o Marito, que revela como seu poder funciona, que basicamente ele pode mudar a forma da alma de uma pessoa, transfigurando seu corpo junto dela. Os dois lutam e o Nanami é forçado a fazer horas extras, o que ele odeia. Então ele começa a apelar usando uma técnica que amplia seu poder. Eles lutam mais uma vez com o Nanami até levando a melhor, porém ele não finaliza o Marito, o que foi uma puta de uma idiotice, já que esse filho da causar um bando de merda no futuro. Já o Itadori faz ali uma amizade com o Junpei até ir no comer em sua casa, porém essa interação sairia caro, porque o Marito e o Geto usariam o Junpei nos seus planos. Os dois acabam colocando um dedo do Sukuna na sua casa, o que causa a morte de sua mãe, e para terminar o Marito o manipula e o faz pensar que poderia ser alguém que ele odiasse, e como consequência disso, ele foi ao seu colégio se vingar de tudo o que fizeram com ele. É então que o Itadori aparece, os dois entram em conflito e caem na porrada, mas o Itadori mete aquele bom e velho discurso no jutsu e convence o Junpei a parar com o que ele estava fazendo, mas nessa hora o Marito aparece e usa sua habilidade no Junpei, transformando ele num monstro. O Itadori surta e pede para que o Sukuna o salve, que ele o daria qualquer coisa, mas o Sukuna não aceita e tira uma com a cara dele junto do Marito.
Nessa hora, vemos que Sukuna não vai ser igual a outros monstros interiores, que ele vai ser um monstro de verdade, que ele não tá ali pra ajudar o protagonista, e sim pra ferrar com ele. Por da cara, o Itadori parte com tudo pra cima do Mahito, causando dano à sua alma, o que o Mahito não entende na hora, talvez fosse por ele ser o receptáculo do Sukuna, ou talvez ele tivesse um poder oculto, não sabemos, mas a porradaria continua e no meio dela o Barreto acaba tocando a alma do Sukuna, o que você já deve ter percebido que não é uma boa ideia mexer com o capiroto. O Sukuna acaba dando uma prensa no Marrito, o que dá tempo do Itadori descer a madeira nele sem dó. E é quando ele muda de forma e ataca ele por trás, mas o Nanami aparece e começa a ajudá-lo. E aqui, meus amigos, o espancamento é unilateral. O Marrito apanha tanto, mas tanto, que é obrigado a ativar sua expansão de domínio que não estava completa, mas mesmo assim ele ativa e acaba prendendo o Nanami nela. O coitado pensa que esse é o fim, é quando o Itadori invade o domínio do Marrito na base da porrada. E se você não entendeu como isso ocorre, é simples. Um domínio é feito para prender alguém dentro, então ele é fraco pro lado de fora, e quanto mais forte é o domínio e mais vantagem ele dá pro seu hospedeiro, mais fraco ele é por fora. Então por isso que o Itadori conseguiu invadir com tanta facilidade. E se você se lembra do que aconteceu alguns segundos atrás, o Sukuna disse para ele não tocar a alma dele. E bom, quando o Itadori entra no domínio, adivinha o que acontece? O Sukuna acaba sendo tocado e ele não aceita isso calado, deixando o Barreto em uma situação crítica. Todo ferrado, ele tenta ver se explodir, o que ele usa como distração para fugir. Com isso resolvido, tá na hora do Itadori voltar dos mortos, porque o dia do intercâmbio chegou. Com a galera de Kyoto chegando pro dia da competição, rola ali uma certa rivalidade entre as escolas, uma querendo arrancar a cabeça da outra, mas esse clima é cortado pelo Gojo, que vem trazendo lembrancinhas pra garotada, dando ali amuletos pra galera de Kyoto, e pra galera de Tóquio ele dá o Itadori, que gera umas reações que eles não esperavam, afinal ele voltou dos mortos e todo mundo fica puto com ele. Mas isso tem um motivo, é que eu era meio que um misto entre tristeza e alegria. Afinal ele se sentiu alegre que seu amigo voltou, mas tinha aquela tristeza por terem sido enganados por todo este tempo. Mas há quem não goste disso, que foi o caso do diretor de Kyoto, que fica pé da vida, e para piorar, o Gojo vai lá tirar uma com a cara dele. Com toda essa treta resolvida, temos o primeiro jogo, uma caça à maldição. Enquanto Itadori explica o que ocorreu, o diretor de Kyoto trama mais uma vez a morte dele, pedindo a Navi que seus alunos o matem. Inclusive o todo fica puto e sai dali porque ele tinha coisa mais importante para fazer. Já o Gojo conversa com a Lori, essa que é a professora de Kyoto, sobre um possível traidor, e explica a situação a ela, mas chega disso que tá na hora da treta. A competição começa e logo o todo aparece para cair na porrada com o Itadori. Eles lutam e o todo faz a tão importante pergunta: qual é o seu tipo de mulher? O que o Itadori responde na lata: alta com bundão. Nessa hora o todo começa a alucinar e cria uma história na sua cabeça, criando um dos bordões mais icônicos do anime: My best friend. É quando eles são interrompidos pela galera de Kyoto, que tenta dar cabo do Itadori, o que o todo não permitiria. Nessa hora, a galera de Tóquio percebe o que está acontecendo e volta atrás, dando início a uma porradaria generalizada. E no meio disso todo, o todo tira uma pausa para ensinar algumas coisas ao Itadori, como por exemplo, como a energia amaldiçoada se curvava pelo corpo, e com essas dicas nosso prota evolui ainda mais. Já as turmas do colégio estão caindo na porrada, o primeiro a perder é o Mekamaru, que leva um pau do panda. Após isso, a Maki vence sua luta. Já a Nobara também quase ganha, se não fosse pela Mai, que dá um balaço na cabeça dela.
Mas ela também acaba perdendo a para sua irmã e conhecemos um pouco do passado das duas, de como elas sofreram por causa de seu clã, que são um bando de vagabundo que discriminam elas por conta delas não nascerem com o feitiço da família. Também é nos mostrado do porquê elas não se darem bem, é porque a Mai queria que sua irmã ficasse com ela. Mesmo assim, a Maki saiu do clã, forçando ela a ter uma vida de dificuldade. Ela queria que sua irmã ficasse com ela, vivendo uma vida no fundo do poço, uma vida de mediocridade, o que a Maki nunca aceitaria, e toda essa treta termina com a Maki ganhando a luta. No meio disso, o Megumi também está começando seu embate. É quando uma maldição especial aparece, interrompendo a luta. Essa é Hanami, o espírito de nível especial da natureza. Ela aparece junto do Inumaki e os três personagens juntos tentam lutar contra ela. Já na sala dos professores, eles percebem que é algo que está errado e correm para ver o que está rolando. Chegando lá, eles percebem que uma cortina foi baixada. Cortina essa que foi feita para impedir somente o Gojo de entrar lá dentro. Já do outro lado, nossa turminha tá levando um cacete da maldição. Inclusive o Megumi quase usa o seu trunfo. Pela milésima vez ele tenta usar, mas não consegue, né? Mas ele é interrompido novamente. Agora, com a ajuda da Maki, uma luta frenética acontece. Mas no meio dela, tanto Megumi quanto a Maki são pegos pela maldição. Vendo que a situação tá feia, o Megumi tenta usar o seu trunfo novamente, quando é interrompido pela milésima vez, porque o Todo e o Itadori chegaram e acabam tomando seu lugar na luta. E logo em seguida, o Todo usa essa oportunidade para ensinar o Kokusen pro Itadori, uma técnica que causa 2,5 vezes mais de dano no oponente, mas que é complicado de usar. E após algumas tentativas, o Itadori usa ela. Com isso resolvido, Todo se junta à luta numa sequência linda. Essa luta é basicamente a melhor luta da temporada inteira, na minha opinião, é claro. Porrada pra lá, porrada pra cá. A maldição até começa a lutar a sério, o que força o Todo a usar sua técnica amaldiçoada, que ele pode trocar de lugar com tudo que tem um certo nível de energia, desde que bata palmas. E também vimos que além de puta de um monstro bombadão pra caralho, ele também é um gênio. E junto de seu best friend, eles descem o cacete naquela maldição, ao ponto dela quase liberar sua expansão de domínio. Mas nessa hora o Gojo oblitera ela com seu vazio roxo, uma técnica extremamente quebrada que eu vou explicar no vídeo do próprio Gojo, porque senão isso aqui vai ficar imenso, praticamente já tá imenso, o que agora uns 40 minutos. Então se quiser ver, se inscreve aí e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. Jabá feito, vamos voltar pro vídeo. Longe Davi, o Marrito conclui sua missão, que era roubar tanto os dedos do Sukuna quanto os fetos amaldiçoados, fugindo Davi com a Hanami. Com essa treta resolvida, temos os últimos eventos do intercâmbio, um jogo de beisebol, mas isso não é tão importante assim. Após isso, vemos mais um caso que estava ocorrendo no ex-colégio do Megumi. Rola uma investigação e no final eles encontram o problema e mais uma vez eles caem na porrada. É então que novas maldições aparecem, separando nossa turminha. O Megumi fica preso no domínio da maldição, mas vence ela, ou era o que ele pensava, porque uma outra aparece. Essa muito parecida com a mesma da prisão. Ele acaba levando uma coça dela e tenta usar aquela técnica de novo. Mas ele lembra dos ensinamentos do Sensei Gojo e acaba preferindo usar outra coisa. Ele decide expandir o seu domínio, esse que está incompleto. Após uma dura luta, ele vence, mas também cai de exaustão. Durante essa luta, em outro local, Itadori se reúne com Nobara, e uma das melhores lutas começa. E uma coisa a se admirar é que as lutas em dupla são foda pra caralho. Com nossos feiticeiros unidos, eles descem um cacete nessas maldições que se consideravam irmãos. Eles que na verdade eram fetos amaldiçoados, criaturas nascidas de um experimento que tentava criar filhos de um espírito através de uma mulher que engravidou 9 vezes e abortou todas elas, gerando esses seres. Sendo que 3 tinham formas humanoides e 2 estavam ali. A luta começa, mas não tem jeito, eles levam um couro. E esse embate também serve para mostrar o quão doida a Nobara era, espetando seu próprio braço para vencer aquelas maldições.
Uma até tenta fugir após ver a morte de seu irmão, mas o Itadori não deixaria isso ocorrer e todas são eliminadas. Inclusive vemos que o Itadori fica abalado, afinal eles não eram totalmente maldições. Com mais um trabalho feito, nossos heróis partem para mais uma missão, enquanto nossos vilões, bom, eles tramam nas sombras, mas não é como se eles fossem vencer, né? Não é como se a autora, sei lá, fosse mandar metade do elenco pro Vasco. Né? Jujutsu Kaisen é um excelente anime com personagens carismáticos, uma animação de primeira com uma trilha sonora de dar água na boca, além de uma comédia bem encaixada nos momentos certos. As coreografias das lutas são muito boas e muitas cenas são aumentadas e melhoradas. O material original foi respeitado e incrementado, o que é muito bom. Em geral, a primeira temporada de Jujutsu Kaisen é um excelente anime. Na minha opinião, eu dou um 9,5 para ele. Então é isso, espero que tenham gostado porque esses vídeos dão um trabalho do cacete, então conto com o seu like para valorizar o conteúdo aqui do canal, e não custa nada, né meus amigos? E se você gosta de Jujutsu Kaisen, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui vai sair um bando de conteúdo da obra. Não mais é isso, vejo vocês numa próxima, fui!